Olá, oitavo ano, mais um vídeo aqui para a gente finalizar aí o conteúdo de referência para a segunda avaliação, tá? Talvez não dê para a gente fechar tudo aí da unidade 2, mas a gente vai ver até onde a gente vai poder ir, né, aqui dentro do conteúdo do livro de vocês, tá certo? Então é isso, vamos lá começar o nosso vídeo. Bem, e aqui justamente nesse conteúdo, a partir da página 118, nós vamos falar aí sobre os movimentos emancipacionistas. Opa, vou falar de novo, emancipacionistas agora sim, ou seja, os movimentos de libertação, né? Os movimentos aí que buscaram a emancipação, a libertação aí da colonização luso, né? Da colonização portuguesa. Mas, ao mesmo tempo em que a coroa luso mantinha uma política de reforma do absolutismo, né? Surgiu aqui na colônia, inspirados aí pelo Iluminismo, aquele movimento filosófico lá da França, várias conspirações contra Portugal e tentativas de independência. Elas tinham a ver com as novas ideias, né, que eram difundidas ali pela Europa. Então, acabou servindo aí de inspiração para esses revoltosos. Então, nós vamos conhecer aí as duas principais revoltas que aconteceram no período colonial, que justamente buscavam aí, né, lutar contra essa opressão portuguesa, contra essa injustiça, né, e exploração que os portugueses faziam aqui na colônia e também, bem, para a gente entender aí o que aconteceu, né, o que foi em Confidência Mineira, por que que ela acabou aí rolando, a galera ficou tão insatisfeita assim. Vamos entender o contexto de Portugal, tá? O contexto de Portugal é o seguinte: lá por volta de 1789, quem governava Portugal era a Rainha Maria dos Bragança, da casa dos Bragança, tá? Que mais tarde ficou conhecida como Maria a Louca, né? Ela acabou tendo alguns problemas aí mentais. Mas o que acontece? A Vila Rica, né, que hoje nós conhecemos aí como Minas Gerais, foi um local onde foi encontrado muito ouro no seu solo, né, um local rico aí em minério de ferro e também muito ouro. E aí acabou sendo a principal atividade econômica da colônia naquele momento. E parte desse ouro tinha que ser enviado para Portugal. A Confidência Mineira, ela foi um movimento aí já justamente baseado nas ideias iluministas, como eu falei para vocês, né? E tinha um objetivo principal que era reagir contra a cobrança de impostos abusivos que era justamente realizado pela coroa portuguesa. Mas depois da influência da emancipação americana, ela passou a lutar também pela independência do Brasil, vejam só. Até porque, né, essa economia baseada na mineração, né, que tinha começado no final do século XVII e estava consolidada ali no século XVIII, estava entrando em decadência. Ou seja, estava diminuindo a quantidade de ouro que era encontrada nas minas, o que dificultava o pagamento de 1.500 quilos de ouro à coroa portuguesa. É claro que ela não queria saber disso, né? Embora os mineradores aí falassem o quanto estava difícil adquirir esse ouro, ela não queria saber, não importava, ela queria a parte dela. E isso acabou causando uma grande revolta entre os colonos, tá? Entre os motivos que levaram ao surgimento da Conjuração Mineira, nós temos em especial, vocês podem estar olhando aí na página 120, inclusive grifando, vejam aí, tá? A derrama, né, que era um pagamento sobre o quinto do ouro em atraso, sob a alegação de que havia sonegação e contrabando. No caso, a derrama é se, por exemplo, a coroa portuguesa não recebesse aquela determinada quantidade, né, de ouro na qual ela queria, né, ela determinava lá aquela quantidade. E se por acaso a colônia brasileira não enviasse essa quantidade, eles iriam estabelecer a derrama, ou seja, eles iriam invadir a casa das pessoas e iriam ter que tirar o ouro que tivesse lá na casa dos mineradores, na casa das pessoas ricas, enfim, da elite, né, que estava concentrada ali, porque para, né, fechar ali a quantidade da coroa portuguesa. É aquela coisa, ah, vocês não têm como contribuir, então vocês vão ter vocês vão ter que dar o que vocês já têm aí com vocês. Segundo, a arrogância e a prepotência das autoridades lusas, no caso aí quando eu coloco as autoridades portuguesas, tá? A opressão econômica da coroa portuguesa e a forte repercussão entre os intelectuais mineiros dos ideais de liberdade política e econômica da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ou seja, os maiores líderes do movimento Inconfidente pertenciam à elite social brasileira e eram partidários das ideias iluministas, sendo muito intelectuais, né? Então, inclusive, a gente pode dizer aí que o iluminismo influenciou muito a Inconfidência Mineira. Então, os caras ficavam revoltados, né? Com a prepotência, com a arrogância, com a ignorância dos portugueses, né? Com esses abusos, com essa exploração pelo qual eles estavam passando aqui. Bem, como eu comentei, né, a maioria dos líderes inconfidentes, eles pertenciam à elite brasileira e tinham essas ideias, né, que eles acabaram aí tendo juntamente após a leitura das ideias iluministas, tá?
Mas um ponto que é importante a gente frisar é que, embora esses revoltosos quisessem a libertação da colonização do Brasil, né, da dominação lusitana aí, quando se falava na questão da abolição da escravidão, não havia, né, a ideia, não existia uma ideia de que poderia se ocorrer também a abolição da escravidão, né? Então isso é bem assim contraditório. Se por um lado eles queriam essa libertação aí do Brasil, da colonização, né, da dominação portuguesa, eles não falavam nada a respeito da abolição da escravidão. Entre os líderes, né, da Inconfidência Mineira, um que não pertencia à elite era o Tiradentes, tá? O Tiradentes, na verdade, né, ele era um alferes, o nome dele verdadeiro era Joaquim José da Silva Xavier, tá? E ele era um alferes. O que é um alferes? É um cargo militar, né? Uma patente militar que equivale mais ou menos assim como fosse um segundo tenente do exército, tá? Ele era um militar e que nas horas vagas, né, ele tinha um segundo ofício aí que era tirar dente, dente com problema, por naquela época não tinha tratamento, então a solução geralmente era arrancar mesmo. E ele também tinha esse ofício, por isso que popularmente ele era conhecido como Tiradentes. Os principais objetivos aí dos Inconfidentes, a gente pode pautar, né? No caso, já que nós estamos falando sobre isso, era a independência do Brasil, óbvio, né? A instalação de um regime republicano, a valorização da oitava do ouro, a exploração do ferro e do salitre de Minas Gerais, incentivo à fabricação de tecido e algodão, entre outras coisas, né? Eles tinham muitas exigências, mas nada que falasse sobre a questão da abolição da escravidão. Bem, o levante estava marcado para acontecer aí no dia, né, do lançamento da derrama. No entanto, um X9 delatou aí, né, a revolução para o governador lá da época, que era o Visconde de Barbacena. Então eles fizeram uma denúncia, principalmente o Joaquim Silvério dos Reis, e em troca do perdão das suas dívidas, né, com a coroa portuguesa, eles acabaram denunciando aí os revoltosos, os inconfidentes, e eles foram presos. É muito importante ressaltar que, lembra que eu falei para vocês que a maioria pertencia à elite. Então eles tiveram penas mais brandas, né? Alguns foram exilados para as colônias portuguesas na África, outros foram mandados para a região amazônica, né? Alguns ficaram presos, mas a pior pena quem pagou foi justamente aí, né, o Tiradentes, que foi né, colocado aí para pagar com a sua própria vida por essa rebeldia contra a coroa portuguesa. E no fim das contas, né, depois dele ter sido enforcado, o corpo dele foi dilacerado, né, foi cortado em partes e foi espalhado pelo caminho que se chegava à Vila Rica. E a sua cabeça foi colocada no alto de um poste, que ficava bem no centro ali daquele pequeno vilarejo da época, que era justamente ali para servir de exemplo, né, para quem quisesse um dia, né, atentasse aí contra a coroa portuguesa, quem quisesse criticar, né, ou fazer qualquer tipo de objeção aí aos mandados da coroa portuguesa. Outra revolta contra a coroa portuguesa aconteceu na Bahia e ficou conhecida como a Conjuração Baiana. Acontece que as ideias políticas da Revolução Francesa chegaram ao Brasil no último decênio do século XVIII, inclusive por intermédio da maçonaria, tá? Aquele grupo lá, né, que é cheio de segredos. Eles também propagavam as ideias de guerra de independência dos Estados Unidos. Aí, fora esses dois movimentos liberais, a revolta dos negros no Haiti, né, que também era um exemplo, tá? E também encontrava um ambiente propício entre as pessoas mais humildes da cidade de Salvador. Gente, diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que estourou no ano de 1798, tinha ideias e propostas mais sociais, como igualdade racial, a própria abolição da escravidão, fim dos privilégios de alguns grupos sociais, né, e tal. Na prática, as camadas populares, como artesãos, soldados e pedreiros, passariam a ter direitos políticos e econômicos. Olha que interessante. Então era uma luta assim que lutava muito mais pelos ideais populares. Bem, as ideias, né, dessa revolução aí que tinha um caráter popular muito forte, aumentaram ainda mais com algumas crises sociais que se abateram ali naquela região do Brasil, né? Principalmente o que ocasionou aí várias mudanças, tá? Os principais motivos que levaram ao surgimento da Conjuração Baiana, vocês podem ver aí na página 122. Eu vou fazer a leitura, vamos fazer a leitura juntos, vocês podem grifar inclusive. Primeiro, a transferência da capital brasileira da Bahia para o Rio de Janeiro.
o que desagradou bastante o povo baiano, né, aumentando as críticas contra a coroa portuguesa. Vocês lembram que a primeira capital do Brasil foi Salvador, depois ela em 1763 foi transferida aí para o Rio de Janeiro. E aí, claro, né, gente, a cidade só perdeu com essa mudança, né? Afinal de contas, aí não teve mais atenção ali para aquela cidade, e todas as atenções da coroa portuguesa voltaram-se para o Rio de Janeiro. Segundo, os altos índices de desemprego, que causavam muita miséria e fome. A incapacidade da Câmara de controlar o preço da carne e do pão, que eram fundamentais na alimentação das camadas mais pobres da sociedade baiana. E um incêndio que rolou no Pelourinho, que encorajou muitos populares a se rebelarem contra a coroa portuguesa e organizarem aí algumas rebeliões, tá? Então temos aí os principais motivos aí da eclosão da Conjuração Baiana. Bem, gente, como é que se deu, né, o fim aí, né, desse movimento? Mas antes é importante a gente ressaltar que ele ganhou muita força e adesão popular com as ideias que eram bastante revolucionárias, né? Como, por exemplo, a abolição da escravidão e a instalação de um governo republicano com ampla participação da sociedade, de todas as pessoas, né? Isso aí, claro, desagradou alguns setores mais conservadores, a elite e os conhecidos Cavaleiros da Luz, mas mesmo assim o movimento seguiu em frente, né, sob a liderança de alguns representantes aí da população, né, como o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, o alfaiate João de Deus e até mesmo um escravo chamado Luiz Pires. Alguns soldados denunciaram os locais da reunião dos conjurados, né, ao governo português, algo semelhante ao que aconteceu lá com a Inconfidência Mineira. E aí os soldados chegaram lá e prenderam eles, né, pegaram eles desarmados lá. Os dois primeiros, né, no caso aí o Luiz Gonzaga e o João de Deus foram enforcados e dilacerados, tá? Além do soldado Lucas Dantes e do alfaiate Manuel Faustino também, tá? E aí foi dado fim, né? A coroa portuguesa era bastante violenta, né, com qualquer tipo de motim ou rebelião nas colônias. Bem, e agora eu vou tratar com vocês aqui sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, tá? Depois de todos esses acontecimentos que nós comentamos, alguns anos depois, primeiro vamos nos situar lá na Europa. O que estava acontecendo? Nós falamos aí sobre a tomada do poder de Napoleão, né? Tornando-se inclusive imperador lá da França, tá? Deu um golpe de estado, conhecido como 18 de Brumário, né? E acabou tomando o poder na França. E o Napoleão, ele empreendeu uma política de expansionismo e dominação muito grande na Europa, né? Acabou dominando aí outros reinos e tudo mais. No entanto, ele não conseguia dominar o reino inglês, né? Até porque a própria localização geográfica da Inglaterra favorecia isso, né? Já que a Inglaterra, né, ela é como uma ilha, tá? Então isso também favorecia aí que os ingleses ficassem livres dessa dominação do Napoleão. O que é que o Napoleão fez então? Ele tentou outra estratégia, muito estrategista, né? Ele pensou em enfraquecer a Inglaterra economicamente. E um dos principais aliados que a Inglaterra tinha era justamente Portugal. Foi quando Napoleão ameaçou a coroa portuguesa, dizendo que se eles não cortassem vínculos econômicos com os ingleses, né, o Napoleão iria invadir Portugal, matar e, né, acabaria matando aí a família real. Os portugueses, né, quando souberam disso, na verdade a família real, quando soube disso, né, ficou com medo, claro, né, ficou receoso do que poderia acontecer com eles. No entanto, eles não poderiam simplesmente cortar laços econômicos com a Inglaterra. Afinal de contas, né, eles tinham compromissos reais, compromissos econômicos e deviam muita coisa à Inglaterra. Foi quando os ingleses, né, acabaram dando uma sugestão aí, que eles protegeriam a família real numa viagem, numa saída ali do Reino de Portugal. E aí para onde eles iriam? Ah, é importante também ressaltar aí, né, que tudo isso foi devido ao bloqueio continental, que era justamente o nome, né, desse plano aí do Napoleão para enfraquecer a Inglaterra, ou seja, bloqueando as nações europeias para que elas não conseguissem comercializar com a Inglaterra, assim enfraqueceria a economia inglesa. Olha só, e entre essas nações, né, justamente estaria o Reino de Portugal, a Casa dos Bragança, né, que era o nome da família real portuguesa. Então, por isso aí que ele também, né, assim como outros países, ele também vai ameaçar Portugal caso, né, o reino continuasse comercializando com a Inglaterra. E aí quem ia querer desafiar, né, o grande Napoleão, o grande estrategista, né, que não tinha piedade mesmo dos seus inimigos. E aí, né, a família real, né, os navios que trouxeram a família real
para o Brasil, né, atravessando o Atlântico, e foram escoltados aí por navios britânicos, né? Essa era uma forma também que a Inglaterra tinha de proteger seus aliados aí, né? E aí foi o jeito a família real vir para o Brasil, né? Se refugiar aqui na sua colônia mais distante. E o Dom João VI, quando chegou aqui, causou muito alvoroço, né? Imagina, a família real estaria aqui, né? As pessoas não estavam preparadas assim para receber a família real, nem mesmo o Rio de Janeiro não estava preparado, né? Aonde iria colocar essas pessoas? Afinal de contas, o rei não veio só com sua família, ele veio com toda a corte, né? Entendo corte como os nobres que estavam ali junto com ele e tal, né? O resto dos portugueses ficaram lá mesmo, lá em Portugal. Mas a elite, né, os nobres, acabaram acompanhando a família real. Então muitas pessoas foram retiradas de suas casas, né, tiveram que abandonar suas casas, foram obrigadas a ceder a sua residência aí para os membros da família real. Tá? E foi assim a chegada. Logo quando chegou aqui, Dom João revogou a proibição das indústrias manufatureiras no Brasil, né, por motivos, né, da eclosão da Inconfidência Mineira, e a partir de 1810 as manufaturas brasileiras passaram a produzir, mas sofriam com uma desleal concorrência, pois o comércio das manufaturas estava sendo aí, né, liderado pelos ingleses. Que isso também foi uma das determinações da coroa portuguesa, né, claro, solicitado pelos ingleses que abrissem os portos do Brasil para os produtos made in England, né, ou made in Inglaterra, feito na Inglaterra. E aí eles acabaram tendo uma concorrência desleal, né? Bem, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Inclusive, né, para vocês entenderem melhor, Inconfidência, por que se chamou Inconfidência? Porque justamente faz referência a algo que é desleal. Ou seja, desleal com o Estado, desleal com a rainha, né? O que os inconfidentes estavam fazendo ali. E conjuração já é um termo que faz um juramento comum. Então, como a conjuração baiana ela foi muito mais popular, né? Diferente da Confidência Mineira, que a maioria dos líderes eram da elite, a conjuração baiana ela estava muito mais ligada ao povo, né? Ela foi uma revolta muito mais popular. Então, conjuração vem desse juramento aí de compromisso para com o povo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí, né, o que fez a família real vir para o Brasil. Obrigado aí, tá, gente? E estudem, tá? Façam uma boa prova aí, que a prova vai vir tranquila, dá para tirar um notão, tá certo? Até a próxima, tchau.